Olá, eu sou Renata Fontani, especialista em pele. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu estou aqui com o Dr. Ricardo, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e a gente vai falar sobre exageros nos procedimentos estéticos. Então, Dr. Ricardo, me conta um pouco mais sobre o que está acontecendo nos últimos tempos com as pessoas, com os procedimentos. E Renata, tudo bem? A gente tem visto, Renata, que tem acontecido um exagero, muitas vezes, nos procedimentos estéticos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E, na verdade, existe um padrão, digamos assim, de beleza ou de embelezamento facial que é muito mais universal do que a gente imagina. Existem proporções que deveriam ser um pouco mais bem avaliadas. E a gente tem visto hoje em dia que as pessoas têm feito procedimentos assim muito exagerados. É frequente a gente ver na televisão, às vezes, personalidades que fizeram, às vezes, preenchimentos, harmonizações faciais exageradas, mas não só elas. Vários outros procedimentos podem não sair tão bem quanto a gente gostaria, né? E o que eu vejo, assim, no consultório, eu acredito que você também, que as pessoas, elas não querem uma transformação do rosto. Elas querem um embelezamento da pele, elas querem ter uma face bonita, uma face que ela consiga realçar o que ela já tem de bonito ou recuperar aquilo que ela tinha de bonito na juventude. Então, esses exageros dos preenchimentos, até entre os atores, as atrizes, né, que têm feito a reversão, né, desses procedimentos, tem hora que tem até chocado os nossos pacientes, né? Sim. O que acontece, Renata? Todo procedimento, quando feito de uma forma adequada por um profissional médico habilitado, capacitado para isso, ele tem uma chance maior de dar certo. Mas se você faz um procedimento com uma pessoa que é pouco capacitada para isso, ou de uma forma muito exagerada, tem uma chance grande de dar errado. E existem parâmetros para isso, né? Quando você pega um paciente para fazer uma harmonização facial, isso não você não tira isso da sua cabeça, você estuda esses parâmetros para adequar melhor, né, esse procedimento à realidade desse paciente, né? Exatamente. Geralmente, o que as pessoas mais têm medo, né, assim, de ficar exagerado são os preenchimentos com ácido hialurônico. E muita gente, só te interrompendo, confunde o exagero. Tem um procedimento aí que leva muita culpa desses exageros, que é o Botox. E o Botox nem sempre é o causador, quer dizer, talvez na maioria das vezes ele vai ser causador ele não coisa. É causador desses exageros. É mais o preenchimento, né? Muito mais o preenchimento, ou às vezes algum bioestimulador que tem efeito preenchedor, né? Ou os fios de tração, que às vezes a gente vê alguma assimetria, né? Mas o que eu ia falar é assim, às vezes as pessoas atribuem o volume que é colocado com os exageros em preenchedores, né? Assim, mas na verdade tem as duas coisas. Se você faz um preenchimento com um volume muito grande de uma vez só, geralmente a pessoa pode ter algum estranhamento, porque isso modifica muito aquilo que era o padrão que ela mesma estava acostumada com o rosto dela. Ela pode até não se reconhecer. Ela pode até não se reconhecer, exatamente. Agora, em geral, se você faz um preenchimento bem feito, com uma técnica adequada, guardando as proporções cefalométricas de beleza, você consegue pacientes que colocam volumes relativamente grandes e que ficam extremamente bonitos e harmônicos. E às vezes você vê pessoas que fazem volumes não tão grandes e que já ficam muito ruim porque foi um material colocado num local que não era tão adequado. Então, quando a gente pensa numa face, quando a gente avalia um paciente, você tem uma proporção que deve ser respeitada. Por exemplo, não cabe um lábio muito grande numa pessoa que tem um olho muito pequenininho. Não dá para você fazer um ângulo de mandíbula muito largo se a pessoa não tem uma distância do arco zigomático que também seja larga, porque senão ela fica com uma base mais larga do que a cabeça. Então, tem alguns parâmetros que a gente sempre avalia, né? Assim, quanto eu consigo colocar aqui? O que eu preciso colocar? Assim, a profundidade também, né? Eu tenho visto muito em consultório, assim, um paciente que chega para mim, principalmente com essa área dos olhos colocada em profundidade diferente.
ruim, né, para o paciente, que fica ressaltado como se fosse uma bolsa. Quer dizer, o profissional não conseguiu, às vezes ele usou o produto adequado, a quantidade adequada, mas numa profundidade errada. Errada, exatamente. Essa região dos olhos, a gente vê muito sobrecorreção, assim, a pessoa que coloca produto a mais do que deveria. A gente vê muito paciente que às vezes coloca numa camada tão superficial que ele muda um pouco a cor, e o paciente fica com uma tonalidade azul, que a gente chama de efeito Tyndall, porque o ácido hialurônico, se colocado em muito superficial, ele pode dar uma tonalidade azulada da pele. E aí, o objetivo talvez que fosse disfarçar uma olheira, acaba piorando. Acaba piorando, isso. E você tem todas essas questões, como eu estava falando, assim, de guardar proporcionalidade, de guardar uma harmonia na face desse paciente, né? Como eu falava, às vezes a pessoa tem um lábio já de um tamanho bom e quer um lábio maior ainda. Existe uma certa proporção, por exemplo, da projeção da mandíbula do paciente, do queixo do paciente, com a projeção nasal e o lábio. Então isso tudo tem que ser avaliado, né? Assim, e tem coisas que às vezes só um pouquinho que você faz já faz uma diferença. Você não precisa fazer grandes mudanças, né? Sim. O olhar do profissional, às vezes o que incomoda o paciente é um lábio, é um rosto que está mais fino, mas quando você vai ver é um queixo que ele não tem. E que na hora que coloca um pouquinho de queixo, ele já tem uma melhora daquilo que ele achava que estava ruim. Sim, por isso é importante ter uma avaliação médica, né? Ter uma avaliação do dermatologista, de uma pessoa que consegue fazer uma boa avaliação desses parâmetros faciais, né? Assim, é muito frequente a pessoa chegar, por exemplo, para mim numa consulta e falar assim, eu gostaria de corrigir a minha olheira, por exemplo. E aí na hora que você vai conversar, o que chama a atenção dela, o que incomoda, não é exatamente a olheira, é o aspecto, por exemplo, de cansaço que aquela face tem. E aí, se você fizer, por exemplo, preenchimento exclusivamente na olheira, às vezes você não vai conseguir ter o resultado que a pessoa espera. Então, às vezes você precisa de fazer um pouco de preenchimento na região malar para depois corrigir um pouco a olheira do paciente. Então, isso tem que ser avaliado de forma adequada, né, assim, para que você possa entregar o resultado que aquele paciente espera, né, assim. Do mesmo jeito também a gente não pode fazer o contrário, né, assim, não escutar o que o paciente está querendo e fazer da cabeça da gente. Outra coisa que a gente vê muito, por exemplo, desses artistas que você citou, a gente já viu muito isso. Às vezes faz um volume tão grande facial que o paciente começa a ter contornos levemente feminilizados, por exemplo, se é um paciente masculino, ou levemente masculinizado sendo um paciente feminino. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é, isso era da vontade do paciente? Se é da vontade do paciente, é um contexto. Se não é da vontade do paciente, é um erro de técnica de aplicação. Sim. Você fez uma face ficar diferente daquilo que é a expectativa daquele paciente, do que aquilo que é o desejo do paciente, né, assim, em relação ao volume facial que você está oferecendo para ele. E às vezes esses exageros também podem até acontecer algumas intercorrências, né? Sim. Quando você usa volumes muito grandes de preenchedor, você tem uma chance maior de ter reações locais, né? Assim, no começo, quando começou os preenchedores, a gente usava volumes extremamente pequenos. Depois, teve um período, em especial nos últimos 6 anos aproximadamente, que o pessoal começou a fazer volumes muito grandes, né? E hoje, a tendência é você ter resultados mais naturais. Não só no preenchimento, em todos os procedimentos. Então a tendência hoje, por exemplo, se você vai fazer um botox, é fazer uma toxina botulínica que paralisa bem, por exemplo, o glabela, mas que não paralisa tanto a região frontal, para que o paciente tenha alguma movimentação de sobrancelha. Se você não ficar estático, né? Ou assim, então muito lisinho, sem nada, sem muita ruga, muito... fica parecendo um boneco, né? Para não ficar muito artificial. Exatamente. E isso é do profissional, né? Assim, se você sabe trabalhar bem, você sabe colocar o tanto que dá um resultado que você deseja, para não ficar excessivamente parado e nem deixar de parar, que é o objetivo da toxina botulínica. No caso dos preenchimentos, que ele corrija os volumes que foram perdidos, mas que ele não altere demais as feições das pessoas. A maior parte dos pacientes, ele quer o quê? Ele quer mostrar aquilo que ele tinha de melhor, ele quer voltar um pouquinho no tempo em relação ao que ele era, e não virar uma outra pessoa. Sim, né? A maioria das pessoas, inclusive, chegam pedindo, eu não quero exagero, eu não quero ser outra pessoa, eu quero ser eu mesmo, só que bem, estar bem
para a idade, né? Isso. Estar bem consigo mesmo. Aqui na clínica, nós dois temos a mesma experiência em relação a isso, né? Assim, a gente tem um público que, em geral, o que ele quer é isso, é ficar bem consigo mesmo, é ter o melhor do embelezamento facial sem virar outra pessoa, né? Assim, sem que ele se transforme em uma pessoa que ele não era, para não ter exatamente esse estranhamento. E às vezes também eu penso que a falta de técnica, né, para tratar esse paciente, dê a impressão que vai preencher e vai melhorar a flacidez. Então, a pessoa só tem aquela técnica, ela vai preenchendo, no intuito, às vezes, de melhorar essa flacidez, mas o que acontece são os resultados que a gente tem aí bizarro, né? Isso. Outra coisa que tem é isso que você falou, né? Assim, os preenchedores, eles são muito úteis para correções de perdas de volume. No processo de envelhecimento, a gente tem uma perda de massa óssea facial. Então, por exemplo, a órbita, o lugar onde estão os olhos, ela tende a aumentar de tamanho. O buraco, vamos dizer assim, ele aumenta um pouco de tamanho e o olho fica mais fundo. O buraco que tem no nosso osso, onde fica o nariz, ele tende a aumentar de tamanho e o nariz sempre vai caindo à medida que a gente vai envelhecendo. Só que não é só a parte óssea, você tem perda óssea, você tem perda de gordura facial. Então, no organismo nosso como um todo, a gordura ela fica logo abaixo da pele. No rosto, ela fica logo abaixo da pele, mas ela é dividida em vários pacotinhos separados, diferente no resto do corpo, que ela é homogênea. No rosto não, no rosto a gente tem como se fosse um pequeno pacotinho de gordura na região logo abaixo dos olhos, você tem um mais profundo na região da bochecha, você tem outros mais superficiais na lateral do rosto, e esses pacotinhos de gordura, eles perdem volume de forma desproporcional. E aí, à medida que eles vão perdendo, você vai tendo mais queda. A parte de volume, você consegue corrigir muito bem com os preenchimentos. Mas o preenchimento, ele não altera, por exemplo, a princípio, cor da pele, ele não altera a flacidez de forma tão efetiva. Então, hoje a gente tem outras técnicas e outros produtos, como, por exemplo, os bioestimuladores, que estimulam a produção de colágeno e melhoram a flacidez. O que faz com que, muitas vezes, a gente precise de tratamentos combinados, né? Assim, num primeiro momento, você chegou aqui na clínica, fez uma avaliação. Tem uma perda muito grande de volume. Às vezes você vai ter que fazer um preenchimento para essa perda muito grande de volume. Mas às vezes a perda de volume é uma parte do problema. E uma parte do problema é a própria flacidez da pele. E aí você vai ter que fazer algum outro procedimento num segundo momento que ajude a corrigir essa flacidez da pele. Agora, também quando a gente faz o preenchimento, ele com o passar dos dias, ele vai melhorando. Ele vai assentando, né? Você vai ficando... Ele fica mais bonito. Então, às vezes, a pessoa também não tem paciência de esperar esse preenchimento ficar mais bonito para aplicar outro, se necessário, né? Não sair aplicando tudo de uma vez. Sim. O ácido hialurônico ele tem uma capacidade muito grande de puxar água para os locais onde ele é aplicado. Então, quando você faz um preenchimento, a maior parte dos ácidos hialurônicos que a gente usa, eles têm essa capacidade de puxar um pouco de volume ainda pós-procedimento. Alguns puxam muito, outros puxam menos. E depende um pouco da área que você está querendo tratar. Por exemplo, uma área como você falou de olheira, que é uma pele muito fininha da pálpebra inferior, você não vai querer um produto que puxa o volume demais, porque se ele puxar volume demais, ele vai dar sobrecorreção. Então a gente usa um produto que puxa menos volume. Uma área, por exemplo, num ângulo de mandíbula, uma área de mento, por exemplo, você vai querer às vezes um preenchimento que seja mais firme, que puxa um pouquinho mais de volume. Então, às vezes no dia que faz, você tem um resultado, mas com mais ou menos 1 ou 2 semanas, esse preenchedor ele vai ficar melhor do que no dia. Ele vai dar uma sentada maior, ele vai fazer exatamente isso que você falou. Ele vai dar um contorno melhor exatamente porque ele vai puxar um pouquinho mais de água, vai se adaptar melhor ali ao seu tecido e vai acabar tendo um resultado melhor do que exatamente naquele dia. Geralmente, eu sou favorável a não fazer volumes grandes demais de uma vezada só. Então eu tenho uma tendência, né, assim, a fazer um pouco e mesmo que o paciente volte num segundo momento, a gente faz um segundo momento o restante. E tem alguns pacientes que têm uma tendência a falar assim, eu quero 3 seringas, 4 seringas, 5 seringas. É importante que o profissional avalie, porque às vezes não precisa daquela quantidade de preenchimento e às vezes é interessante fazer aos poucos para que ele, às vezes com menos preenchimento, ele consegue chegar no que ele deseja, sem exagero, né? Exatamente. É sempre importante ter uma avaliação bem feita
exatamente para saber quanto de volume eu preciso ali, né? E em quanto tempo eu vou ver esse resultado. E é importante saber que os profissionais, né, da área, eles não são apenas preenchedores, eles são especialistas numa harmonização e no embelezamento da face. Então, independe da quantidade de... Não é o principal a quantidade de preenchedores, o principal é o planejamento. Exatamente. Né? Até, isso é uma coisa engraçada, porque até o próprio termo harmonização facial, é muito frequente a pessoa chegar hoje aqui na clínica, de tanto ver esses exageros, ela fala, olha, eu não quero fazer uma harmonização facial. A maioria das pessoas, o que ela quer não é fazer uma harmonização volumosa, ela quer uma melhora das suas queixas, né, assim, ou daquilo que incomoda. Eu acho que eu tenho um rostinho um pouco mais cansado. Eu acho que eu tenho uma cara um pouco mais triste, um pouco mais fechada. Eu gostaria de ficar um pouco mais jovial. Eu gostaria de ficar com uma face um pouco mais feminina, um pouco mais masculina. Isso são coisas que a gente consegue com os preenchimentos, né? Assim, não só com eles, né? Com botox e com outras técnicas associadas. Mas isso tudo parte de um planejamento, que é o que você falou, né? Assim, e nem sempre... o grande volume é o que faz a diferença. Às vezes, um planejamento bem feito faz muito mais diferença do que um volume grande. Né? Assim, é você colocar o produto certo no local correto. No lugar certo. Isso. E tem alguns lugares que eu sei que você não chega a preencher ele inteiro. São pontos que você chega a dizer que é o ponto da beleza, né? Que você faz um pontinho ali com um pouquinho de preenchimento e isso já faz uma grande diferença. Isso. Em especial quando você conhece um pouco mais da anatomia da face, você sabe cada ponto que você coloca o preenchedor, o resultado que você espera. Tem pontos que projetam mais, tem pontos, por exemplo, que alongam mais aquele segmento facial, tem pontos que corrigem ou que embelezam de uma forma diferente. Então, por isso é tão importante ter uma avaliação de um profissional habilitado, né? Assim, procurar um profissional que seja um profissional capacitado, né? E confiar nele, né? Exatamente. Exatamente para evitar esses exageros que a gente vê. Porque muitas vezes o paciente, como paciente, ele não sabe o que fazer. Exatamente. Né? E aí é onde entra um profissional de qualidade. Ricardo, muito obrigada. Você esclareceu muito as nossas dúvidas e... bom demais ter você aqui com a gente. Obrigada. A gente se vê no próximo podcast.